Quando a gente vai fazer uma demanda, pessoal, alguém já olhou para aquela demanda, né? Já fez a análise daquela demanda. Ou nós somos as pessoas que estão fazendo a análise daquela demanda, né? Essa etapa de análise, de concepção, de escolha, de descoberta, de ideação, de hipótese, de triagem, de selecionar o que nós vamos fazer de opções, isso é chamado de upstream, tá? Ou seja, é como se a gente tivesse um funil de coisas, de oportunidades, o pessoal vai jogando lá um monte de oportunidades, de ideias, tal, e a gente vai ir selecionando dentre tudo aquilo que tem, a gente vai selecionando para escolher de fato o que a gente vai fazer, né? Nem toda demanda a gente vai fazer. Então a gente faz, seleciona, tem lá uma caixinha de desejos, né? Dentro daquela caixinha, o que de fato a gente vai escolher, tá? Essa é a nossa fase de upstream, tá? É como se fosse um funil mesmo. Vou dar um exemplo de fluxo de upstream. A gente tem lá a nossa lista de desejos, a gente passa por uma fase de análise, depois temos uma fase de refinamento funcional, depois refinamento técnico e pronto para começar. Essas etapas aqui são exemplos de etapas que estão no nosso upstream. Então, estamos escolhendo, analisando, refinando a demanda para, de fato, a gente começar e, principalmente, saber se é que a gente vai fazer essa demanda. Esse é o ponto principal. A gente tem também o nosso downstream, que é o quê? É exatamente onde as coisas são desenvolvidas, no caso de software, né? Então, eu tenho aqui um pronto para começar e depois a próxima etapa do meu processo é o quê? É backlog, é em andamento, em testes, em homologação, finalizado, né? Também um exemplo muito básico de fluxo, tá? Então, essa parte é chamada de downstream, ok? E aí, quando a gente tem exatamente um ponto em que eu falo o seguinte, ó, entendi essa demanda, vou desenvolvê-la. Aí, nós temos um ponto de, o que a gente chama de ponto de compromisso, tá? Eu analisei aquela demanda, né? Eu selecionei a melhor coisa que eu tenho que fazer, refinei, né? E agora eu estou me comprometendo a entregar esse trabalho, a entregar essa demanda. Esse ponto que eu falei, ok, entendi, é o que a gente chama de ponto de compromisso. E aí, existe uma coisa muito importante. Eu preciso ter critérios para falar que eu me comprometo com uma demanda, né? Para falar assim, beleza, vou me comprometer e vou desenvolver essa demanda. Qual que é o nome que a gente dá para esse critério, pessoal? Definition of ready. O que precisa estar pronto para eu me comprometer para fazer essa demanda? Precisa ter protótipo? Precisa ter critérios de aceite? Precisa ter uma documentação XPTO funcional? Né? O que precisa ter para a gente se comprometer com a entrega dessa demanda? Onde que está o nosso DOR? As políticas explícitas. Nas políticas explícitas. É isso aí, Jaque. O que é o nosso DOR? É um monte de critério que a gente tem que ter para se comprometer com a demanda, né? Onde que estão as regras do jogo que ditam quais são as regras do nosso time? Na política explícita. Então o DOR fica lá na política explícita, tá? E aí o DOR, lembra, né? O DOR, geralmente, ele é único. Posso ter diferenças de DOR dependendo do tipo de demanda, né? Por exemplo, demandas que tem tela. Eu posso falar que eu preciso ter um protótipo de baixa fidelidade, né? Agora, quando eu tenho um serviço, eu não tenho tela, né? Então ele pode variar. De novo, onde que estão essas regrinhas? Lá nas nossas políticas explícitas. Quando que a gente tem mais certeza de quando a demanda será entregue? No começo ou no final do fluxo? No final, acho. No final, né? Por exemplo, quando já está prestes a entrar em homologação, né? Então, quando está no final do fluxo, a gente tem muito mais certeza de quando será entregue para o cliente, de quando será entregue em produção, tá? Então, não muito, né? Mas alguns lugares utilizam um segundo ponto de compromisso, que é o quê? No momento, por exemplo, de homologação. Esse ponto de compromisso é o quê? Ó, cliente, eu estou me comprometendo de entregar para vocês aqui em produção na data X. Tá? Então, é o segundo ponto de comprometimento que, né, não é explícito, né? Esse sim é explícito, na hora do momento que sai. Aqui, ó, do meu pronto para começar para o meu backlog, do meu upstream para o meu downstream, aqui é meu ponto de compromisso. Quando a gente fala, então, de upstream, a gente está falando de selecionar as coisas e refinar. Ou seja, fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa é voltado à eficácia, é eficácia, né? Então, meu upstream, ele é basicamente, eu tenho que selecionar para fazer a coisa certa. Entre N coisas que eu tenho que selecionar para fazer a coisa certa. Já o meu downstream, ele é focado na eficiência, ou seja, fazer do jeito certo. Então, quando eu falei para vocês lá na primeira aula que a gente tem que buscar eficácia, mas não temos que, de jeito nenhum, negligenciar a eficiência, é exatamente isso. Se a gente seleciona a coisa certa a ser feita e faz do jeito certo, de maneira eficiente, a gente ganha diferencial competitivo, né?
E aí, é o que o pessoal falou, né? Tem alguns conceitos aí de lead time, né? Tem lugares que vocês vão ver que a parte de upstream, né, vai chamar de upstream lead time, tá? Tem lugares que vão chamar de downstream lead time ou system lead time, né? Só a parte de downstream. Alguns lugares vão chamar de end-to-end customer lead time, que é o tempo todo, tanto up quanto down, né? Ou só customer lead time, ou só lead time, tá? Então, tome cuidado. Quando alguém falar lead time, beleza. De fato, do que você está falando? Você está falando de tudo? Você está falando de up, de down, né? Geralmente, quando a gente fala lead time mesmo, a gente está falando de tudo. Pensando nisso aqui agora, pessoal, a velha pergunta: o cartão volta no Kanban? Sim. O cartão pode voltar no Kanban. Por quê? Quando a gente está no momento de upstream, o que a gente está fazendo? A gente está aprendendo sobre aquela demanda, certo? Fazendo escolhas, levantando hipóteses, fazendo uma triagem, concepção das coisas. Vamos supor que eu estou aqui, ó, no upstream fazendo análise, aí eu vou no refinamento funcional. Quando eu chego no refinamento técnico, o líder técnico fala assim: poxa, mas faltou isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que eu faço com isso? Eu volto e complemento. Não tem problema nenhum. Eu estou no momento de escolha. Eu estou no momento de refinamento. Não tem problema a gente voltar o cartão no upstream, tá? E como o Thiago falou, em qualquer momento aqui, principalmente no upstream, a gente tem que ter um cenário de descarte, um critério para descarte, né? Por quê? Porque pode chegar, por exemplo, aqui no refinamento técnico e a gente falar, poxa, não é viável tecnicamente a gente fazer isso. Então eu vou lá e descarto. Pode falar, Thiago. Na verdade, o João me fez pensar até em ter boards separados para up e para down. Mas aí que se você mede o lead time do upstream, também compromete, né? Se você não mede, não é um problema. Aí é outro termo polêmico, né? Medir ou não lead time do upstream. Ter o IP mínimo ou não, nossa, é muita polêmica. Uhum. Eu sempre meço, tá, Thiago? Eu sempre meço. Por quê? Porque eu quero o lead time total, né? Eu quero lead time de fato, tá? Por quê? Porque eu preciso saber, beleza, como que tá a minha etapa de análise? Tem filas aqui ou não tem, né? Então, eu sempre medi, tá? Mas tem várias empresas que, de fato, só medem o downstream, tá? Mas, de novo, é uma regra, né, desse time. Se tá na política que vai ser assim, ok, né? Mas eu sempre meço, end-to-end, tá? Você fala que você mede o lead time do upstream. Uhum. Mas você tem ali no seu primeiro item, né, uma lista de desejos que elas podem ser não prioritárias. Certo. E aí, se você cria ali na sua lista de desejos algo que você não tem urgência nenhuma e que vai ficar ali meses a fio, você pode estar tendo um desvio aí no seu lead time por conta de desejos que não vão ser priorizados. Ou você tem algo antes de incluir, algum pré-comprometimento antes de incluir nessa lista de desejos. Nessa lista de desejos, opa, também disso, realmente é uma lista de desejos. Tudo que me pedem, joga aqui, né? Então ela pode ficar aqui muito tempo, por quê? Porque existem outras demandas que foram priorizadas, tá? Agora, a partir do momento em que eu me comprometi com a demanda, é quando começa a contar o lead time, certo? Se ela está na lista de desejos, eu não me comprometi com ela ainda. Quando que eu me comprometo com essa demanda? Quando ela entra em análise. Então, quando ela entra em análise, que eu me comprometo com ela, é de fato quando eu começo a medir o lead time. Enquanto ela está aqui na lista de desejos, eu não meço. Tá? Aí, uma outra métrica que existe para a gente combater um backlog gigantesco, né, e combater o tempo de gestão de backlog, para itens que estão nessa lista de desejo, é o quê? É o aging. Tá? O aging é a idade da demanda. Quantos dias essa demanda existe? Né? Há quanto tempo ela está, por exemplo, na lista de desejos? Quantos dias ela está lá? E aí você pode, inclusive, criar uma política de, por exemplo, todas as demandas que passarem de 90 dias, que estão na lista de desejo, serão canceladas. Eu posso criar essa política. Tá? Para quê? Para sanear o meu backlog. Se tem uma coisa que passou de, por exemplo, né, 90 dias e ainda não foi iniciada, cara, a pessoa que pediu isso já resolveu o problema dela de algum outro jeito. Com certeza. Então, por que a gente precisa fazer? Por que a gente precisa gastar tempo, gastar dinheiro fazendo essa demanda, se ela de fato não tem prioridade, tá? Mas aqui, de fato, quando eu começo a medir o lead time, é no ponto de compromisso, quando eu me comprometo. E quando eu me comprometo, que eu puxo essa demanda para análise, eu estou me comprometendo a pelo menos analisar, pelo menos passar aqui pela fase de análise, de refinamento, se for o caso, né? Pode chegar no momento que essa demanda aqui, logo em análise eu vi que não faz sentido a gente fazer. Beleza, eu descarto. E aí tem uma outra métrica, chama taxa de descarte. Olha como as coisas são. Taxa de descarte. O quanto que eu estou descartando de demandas? Se eu tenho uma taxa de descarte altíssima, eu estou tendo muito desperdício, certo?
Porque são coisas que não fazem sentido a gente fazer. A gente vai lá na análise e, poxa, descarta. Vai na análise, descarta. Análise, descarta. Caramba, a galera só tá me pedindo coisa muito doida, que não faz sentido. Poxa, deixa eu treinar a galera, porque não é esse o caminho que a empresa tá indo. E aí você para de um monte de solicitação entrar e um monte de hora de você gastando com análise, com triagem, com coisa funcional, e por aí vai. Tá? Então é uma outra métrica aí. Fala aí, Raíssa. Pode falar. Por exemplo, de uma demanda que foi despriorizada. A gente estava num período de desenvolvimento, essa demanda foi priorizada, só que em determinado momento ela foi despriorizada. O que seria o ideal? Tirar esses itens de lá, para não ficarem contabilizando esse tempo, e aí quando isso for priorizado de novo, a gente abrir novos cards, ou isso ficar lá em aberto? Fica lá em Você aberto, enxerga? tá? Fica lá em aberto. O que você vai fazer? Você vai bloquear, né? Falar que tem uma outra prioridade ali. E o aging, ela existe enquanto existe o cartão dentro do fluxo, né? Uhum. Então pode chegar lá em desenvolvimento, por exemplo, aqui em andamento, ela tem, sei lá, 30 dias. E aí ela foi bloqueada. Beleza, ela foi bloqueada. Quanto tempo ela ficou bloqueada? Ela ficou 60 dias bloqueado. Ah, ficou 60 dias, desbloqueei. Passou, mas aqui te entreguei isso aqui com, vamos supor, com 120 dias. E aí, quem pediu essa demanda aqui vai falar, caramba, cara, como assim 120 dias, parará, como que você pode fazer isso? Não, é inadmissível. Uhum. Aí você pega a métrica e fala, opa, aqui nessa fase, amigão, ela ficou 60 dias parada por causa disso, disso, disso. Isso Uhum. está alinhado, sei lá, com a prioridade da empresa, com um projeto que é mais prioritário que o seu. né? Só que essas demandas, no caso, elas estão aí em downstream já. Então, elas não estão lá no Pode ser upstream, em qualquer elas fase. em Pode ser em qualquer qualquer fase, né? fase. Qualquer fase. Se você descartar ela dentro do upstream, melhor ainda, tá? Por Uhum. quê? Porque você não gastou tanto tempo com desenvolvimento, teste, homologação, parará. Você descartou antes, né? Uhum. Então, se tem um item, isso é muito comum. Se tem um item, por exemplo, que dentro do fluxo está há mais de 90 dias, seja ele na lista de desejos, ou seja ele bloqueado em alguma parte do fluxo, você pode criar uma política de descarte. Então, o cartão volta no Kanban? Sim. No upstream, é tranquilo. No downstream, não é recomendado. No upstream, ele pode voltar, tá? No downstream, não é recomendado. Por quê? Porque a gente já passou por uma etapa de selecionar, né? Já gastamos muito aqui. Quando entrou no downstream, a gente se comprometeu com essa demanda, ou seja, a gente vai até o final com ela, tá? Agora, se a gente pegar o cartão e voltar, então, por exemplo, eu tô aqui com uma demanda, ela foi de desenvolvimento para teste. Quando chegou aqui em teste, eu descobri um erro. O que muitas pessoas fazem? Volta esse prendamento para o desenvolvedor corrigir, né? Mas se a gente fizer isso aqui, as nossas métricas vão para o beleléu, né? O cartão volta. Isso, inclusive, a gente consegue ver no CFD. Mostrei lá no CFD quando isso acontece, como a gente identifica. Então, nesse momento, o que a gente faz? A gente bloqueia isso aqui, né? Bloqueia. Cria um novo cartão, por exemplo, de bug, né? Defeito e tudo mais. Ele vai passar por toda essa etapa, né? Pode até vir aqui de análise e tal para fazer análise, mas geralmente volta aqui para o backlog só, né? Porque já é uma demanda que a galera já está trabalhando, já tem conhecimento daquilo. Eu vou, passo em andamento, beleza. Eu corrigi esse bug, ele foi finalizado, aí eu desbloqueio isso aqui, tendo os testes ok, eu vou para homologação e eu finalizo. Mas, em downstream, eu também posso ter taxa de descarte. É comum também. Né? Qualquer etapa do meu processo que eu verificar que eu não preciso mais daquilo, eu descarto. Por exemplo, como é que eu calculo o aging chart, no caso dessa demanda? Eu calculo com a data do bug mais aquela data que ele está parado ali? Como é que eu calculo, por exemplo? Cada um vai ter a sua data, vai ter seu aging. Tá? Ah, não só um. Não só um. Esse aqui tem seu aging, esse aqui tem também. Até porque você pode ver, né? Ah, eu demorei muito tempo para fazer isso aqui. Poxa, por que eu demorei tanto tempo para fazer isso aqui, né? Por que meu aging, meu lead time está alto? Pode ser porque encontrou muito bug, ou não deram prioridade para aquele bug e ele bloqueava isso aqui de fato, né? Isso tudo você pode levar numa retro. E aí na retro você faz o quê? Beleza, pessoal, isso aconteceu. O que a gente tem que fazer para que não aconteça novamente? Sim. Ou minimize, né, os casos. Se tiver muito, minimize os casos. Onde que tem que falar que o cartão não volta no downstream e pode voltar no upstream? As políticas explícitas. Nas políticas explícitas. Então vejam o quão importante é a gente saber as regras do jogo e deixar isso explícito para o seu time.